Bom, meus amigos do YouTube, você está no canal Espiritismo Explicado. Meu nome é Lazarino Barbo. E seguindo aquela nossa sequência de estudos sobre a mediunidade e psicofonia, nós vamos falar um pouco hoje sobre as dúvidas que muitos médiuns têm no que diz respeito a determinadas comunicações que, por ser consciente, o médium fica em dúvida se aquela comunicação tem alguma coisa de sua mente, se está misturado com a sua mente, e essas dúvidas persistem na vida dos médiuns durante muito tempo. Só com muita experiência o médium vai se livrando dessas dúvidas. É preciso que nós não esqueçamos, quando um médium psicofônico entra em contato, cria uma sintonia com o espírito comunicante, o caminho da comunicação, o médium capta as vibrações do espírito comunicante pela aura. Esta vibração magnética, esta comunicação mental entre o espírito e o médium se dá pela aura do médium e pela aura do espírito. Esta conexão entre auras funciona na mente do médium, fazendo com que todo o conteúdo mental, emocional do espírito comunicante penetre na aura do médium, transforma-se em energia nervosa. Quando chega na epífise, esta energia nervosa espalha-se pelo corpo do médium, fazendo toda uma ação glandular, onde o médium começa a ter percepções do espírito como se fosse dele próprio. O médium tem todas as sensações como se fosse dele próprio. E isto, muitas vezes, para os médiuns que ainda não conseguem separar o que é dele do que não é dele, constitui-se algumas dúvidas que o médium carrega durante algum tempo até que ele adquira a experiência necessária e, consequentemente, ele deixe de ter, ou pelo menos diminua, minimize essas dúvidas. Para que isto seja minimizado, para que isso desapareça, é preciso que o médium transforme a sua mediunidade num sacerdócio. É preciso que ele aprenda a ter uma ação permanente de auto-honestidade. O médium precisa ser todo o tempo uma pessoa do bem, voltada para o melhor que ele tem dentro de si. E isto é importante porque o médium é aquele trabalhador que não pode esperar nada em troca. Às vezes, quando nós falamos em esperar alguma coisa em troca, parece mesmo que o médium poderia esperar algo financeiro em troca. Ou seja, eu vou trabalhar porque eu estou recebendo algum dinheiro. Isso é inadmissível dentro do conceito espírita de mediunidade. Dentro da codificação kardeciana, não existe em hipótese alguma a possibilidade do médium vir a amealhar algum resultado financeiro pelo seu trabalho mediúnico. Dai de graça o que de graça recebeste. Mas embora isto seja mais fácil, o retorno financeiro dos trabalhos mediúnicos, é mais fácil o médium livrar-se dele. Mas existe alguma outra forma de retorno, que é o retorno, digamos assim, através do elogio. O médium quer ser reconhecido, elogiado. Ele tem dificuldade de conviver com críticas, não aceita críticas. Muitas vezes o médium é melindroso. Ele quer ter uma ocupação, um lugar para mostrar que ele é um bom médium, ele precisa ser elogiado. É aquela pessoa que quer resultados imediatos em relação ao seu trabalho mediúnico. Ele quer ver resultados. Mas é preciso que o médium psicofônico, especialmente, ele se coloca na posição do semeador. A parábola do semeador é muito interessante, porque quando você analisa a parábola do semeador, você vê que o semeador não tinha muita responsabilidade com aquilo que ele semeava, não. Quando você percebe que um semeador aqui neste mundo, um semeador de sementes aqui das nossas culturas, você vê que os semeadores preparam a terra, compram semente muito cara
e acaba que ele tem que escolher o lugar que ele vai colocar a semente. Ele prepara a terra, ele vai colocar ali. Mas o semeador da parábola não preocupava com isso não. O semeador saiu a semear e ele jogava suas sementes. Observa que algumas sementes caíam entre as pedras, outras sementes caíam no meio dos espinhais e eram sufocadas, e algumas poucas sementes caíam em terras férteis, porque aquele semeador ele não estava preocupado onde ia cair a semente, não. A preocupação dele era apenas em semear. E o trabalhador que se preocupa com o resultado do seu trabalho, ele quer saber se está sendo eficiente, se ele descobre que não está sendo eficiente, na realidade, isto é apenas uma desculpa para poder alimentar o ego do médium. É uma forma de egoísmo. É uma forma de querer se idolatrar. Porque o semeador apenas semeia. Aonde vai cair a semente e o tipo de terra não deve ser a sua preocupação. Porque aquela que cair em terra fértil, vai cair em terra fértil por conta da terra que é fértil, não por conta do semeador que buscou uma terra fértil. Por isso o médium é o semeador que apenas semeia. E outra forma que existe de querer alimentar o próprio ego é o trabalhador que procura de alguma forma ter um destaque entre os membros do grupo que ele frequenta. Essa busca de ter um destaque também é uma forma de alimentar o ego, querer tornar-se mais importante do que a própria mediunidade. O médium é importante, mas a mediunidade é mais importante. Tem uma história que diz assim, que um sheik lá das Arábias tinha um castelo muito importante ali no meio do deserto. Aquela sua morada era abastecida todos os dias por um carregador de água. Este homem ia até o oásis, enchia as suas carroças com tanques de água e levava e abastecia toda a região do castelo. E por esta razão ele era muito agraciado pelas pessoas. Ele ganhava presentes, ele era elogiado, todos agradeciam pelo seu trabalho. Então era uma pessoa reverenciada porque ele era o homem que abastecia o castelo da água. Mas acontece que com o passar do tempo, ele foi ficando extremamente orgulhoso daquele trabalho que ele exercia. Ele começou a reivindicar coisas. Ele queria agora, ele buscaria água se lhe pagassem algum preço, se lhe dessem alguma coisa em troca. Ele começou a negligenciar alguns lugares sem água porque eles não cumpriam as suas exigências. O sheik, sabendo desta conduta do carregador de água, mandou chamá-lo, mandou açoitá-lo, expulsou-o da cidade e simplesmente colocou em seu lugar um outro carregador de água. Porque o sheik disse a ele: você se tornou uma pessoa importante não porque você era importante, mas por conta da água, que era a coisa mais importante que você carregava. Por isso nós, médiuns, precisamos entender que a mediunidade é nosso bem maior, nosso bem mais importante. Mas para que ela se torne a coisa mais importante, é preciso que ela se torne um sacerdócio em nome de Jesus. É preciso que nós nos tornemos uma reverência ao trabalho que nós executamos, porque ele beneficia muitas pessoas. E a mediunidade é nossa ligação maior para com os mentores espirituais, para com a espiritualidade superior, que através desta é que a ajuda chega até as pessoas. Nós, por nós mesmos, sozinhos, não temos nada, não possuímos nada. Mas a mediunidade que nós carregamos é o elo de ligação com a espiritualidade superior. E, consequentemente, através dela, fluem do mais alto para os necessitados aquilo que eles necessitam, através de nossas pequenas possibilidades. Então é preciso que nós passemos para conosco um verdadeiro contrato de auto-honestidade. Eu tenho que dizer para mim mesmo todos os dias que a mediunidade é meu bem mais importante. Então, quando eu exercê-la, eu vou exercer com maior humildade possível, jamais buscando algum benefício em troca,
jamais querendo alguma coisa que me destaque perante as outras pessoas. O médium Francisco Cândido Xavier foi um exemplo disso a vida inteira. Uma vez uma pessoa chegou nele e perguntou: Chico, eu me lembrei de uma encarnação anterior, onde eu era uma pessoa que estava lá nas arenas e um leão me devorava. E você, Chico, o que você se lembra? O Chico disse assim: eu me lembro que talvez eu fosse a pulga que estivesse no leão. Porque ele nunca admitia que a mediunidade, que o seu trabalho o tornasse uma pessoa que reivindicasse a condição de ser melhor do que ninguém. E ele é um exemplo. Todo o bem vem de Deus. Deus, o Criador de todas as coisas, a causa primária de todas as coisas, a mente extremamente organizada que existe por trás de cada detalhe da natureza. Jesus, o Divino Mestre, o nosso Mestre, aquele que Deus encaminhou e incumbiu da tarefa de nos ajudar a sair das trevas interiores que nós carregamos conosco. Maria de Nazaré, a nossa mãe essencial, a mentora espiritual do planeta Terra. Sim, porque todas as organizações de auxílio, de ajuda que existe no plano espiritual, especialmente ligado à assistência espiritual, através de uma extensa organização chamada Legião dos Servos de Maria, estas organizações todas que trabalham como integração em benefício de todas as pessoas, nós médiuns psicofônicos fazemos parte desta organização. Somos os menores, aqueles que carregamos um bem muito importante, mas o bem que carregamos é que é importante. Nós somos apenas os carregadores de água e devemos fazer isso com amor, com bondade, todos os dias, com a honestidade profunda dentro de nós. Se nós agirmos dessa maneira, com este contrato de auto-honestidade, com este sentimento de auto-honestidade, não precisa preocupar se aquela comunicação que você está tendo tem uma parte de você ou não, porque se tiver ou não tiver, não tem a menor importância. Até porque o nosso vídeo de amanhã vai falar exatamente sobre isso. Sobre o conteúdo do inconsciente do médium, que é tratado como uma terapia de vidas passadas enquanto ele está num trabalho de psicofonia. Ajudamos as pessoas e limpamos muito de nossa reserva inconsciente negativa que teima em permanecer dentro de nós. Muito obrigado pela sua atenção, por ter tido paciência de ouvir o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.